Parece que coisas que eu aprendi há 10, 15, 16 anos atrás, parece não fazer sentido para mim hoje. Por quê? Porque eu fui criado numa igreja muito religiosa. Eu fui da Igreja Deus e Amor, e depois eu migrei para a Assembleia de Deus. Então eu vivi muito tempo debaixo de julgo e de religião. E com o tempo você vai criando experiências com o Espírito Santo. Você começa a ler a Bíblia, é ou não é? E qual que é o nosso problema? Qual é o problema da nossa geração? A maioria, eu não digo do povo, eu digo a maioria dos pregadores, eles não recorrem à palavra, eles não descortinam a Bíblia. Na verdade, eles são muitos bons em correr para o YouTube, em correr para o Google. É uma geração do Google, é uma geração de YouTuber, mas é uma geração fraca na palavra de Deus. E o Senhor, aprove a Deus, está levantando um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres, um grupo de jovens que estão, irmãos, empenhados na palavra de Deus. Eu li Lucas capítulo de número 4, versículo 27, e a Bíblia vai dizer que muitos leprosos, existiam muitos leprosos, porém, nenhum deles recebeu um milagre, a não ser o Naamã. Irmão, Naamã, ele foi alcançado com o milagre. Não adianta eu ficar aqui perdendo tempo contando para você toda a trajetória do Naamã, sendo que você já conhece, sendo que você já ouve. Eu quero só destacar alguns comportamentos, uma visão que o Senhor me deu dentro desse texto. Na verdade, aqui em 2 Reis capítulo 5, existe uma manifestação. Que manifestação é essa, irmão Emerson? Essa é a manifestação da graça de Deus. Naamã passou por um processo, por uma experiência da graça. Como eu tenho dito nesses últimos tempos, eu olho para a graça de Deus. No Antigo Testamento, eu costumo dizer que a graça, ela é feito o Batman. A graça, ela vem pelas sombras, né? Você assiste o filme do Batman, assiste a série do Gotham, você nunca vê o Batman se revelar. O Batman sempre fica escondido, é ou não é? Pula lá em cima no telhado, vem, aparece e salva, ninguém sabe quem é ele. E eu costumo dizer que a graça é como se fosse o Batman, né? E a graça no Antigo Testamento é o Batman. É como se o Batman tirasse a máscara no Novo Testamento e se revelasse o Bruce Wayne, sabe? Dizendo assim: gente, vocês não sabiam quem eu era, mas eu sempre fui o Bruce Wayne, eu sempre estive com vocês aqui, sempre ajudei vocês. Amém, pessoal? Para você entender mais ou menos como é essa manifestação. No Antigo Testamento a graça vem pelas sombras. No Novo Testamento a graça se manifesta em realidade. A graça, na verdade, há uma geração que diz que a gente não deve pregar sobre a graça, porque a graça abre legalidade para o pecado. Mas está escrito que nós não pecamos porque nós não estamos debaixo de lei. Ou seja, a Bíblia está dizendo: eu só peco quando eu vivo debaixo de lei. Quando eu deixo a lei e entro debaixo da graça, a Bíblia diz: você para de pecar. Por quê, pastor? O que é o pecado? O pecado não é simplesmente, irmão, uma questão de você sair desse culto de quarta-feira, no sexto dia desta campanha, sair daqui dizendo para sua casa, batendo o pé, colocar na sua mente dizendo: a partir de hoje eu não peco mais, a partir de agora eu não peco mais. Não, irmão, parar de pecar não está relacionado em você querer ou você não querer. Pastor, como é que a gente trata a questão do pecado? Primeiro, entendendo que a questão do pecado já foi resolvida. O pecado já foi resolvido há 2000 anos atrás numa cruz. Então a questão do pecado já foi resolvida. Qual é o problema que tem permeado? Chama-se condenação. A condenação
causa sequelas na nossa geração, no nosso povo, na nossa igreja. Agora entenda, a questão de deixar de pecar não é tipo assim, eu coloco na minha mente, não peco, não peco, não peco, não peco, não peco. Até porque se você sair daqui, depois desse culto dizendo, a partir de hoje eu não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, a primeira coisa que você vai fazer ao passar na rua vai ser pecar. É a mesma coisa do jejum, quando nós jejuamos sem saber o que é jejum. Porque o que é jejuar? Sabe qual é o nosso problema? Eu vou jejuar. Para que eu vou jejuar? Eu vou jejuar para matar a carne. Aí tem gente que acha que jejuar, ele não pode olhar para lá, não posso olhar, senão eu vou pecar. Eu estou em jejum, não posso pecar. A irmã irritou, ele não posso gritar, senão eu vou pecar. Quando nós entendemos todo esse contexto de maneira errada, tudo que eu faço, até o jejum que eu faço, me leva para o pecado. Se eu não entender qual é o propósito do jejum e como jejuar de maneira correta, todo jejum que eu fizer, ele vai me aproximar do pecado ao invés de me afastar dele. Consegue entender? Agora entenda, pastor, então como eu paro de pecar? Isso está ligado à natureza, pelo novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como deixar o pecado. Consegue entender, pessoal? Então, entenda uma coisa. Esses dias eu estava conversando com um pastor e eu falando para ele a respeito da graça, e ele falou, mas o problema é que a graça faz o povo pecar. Eu falei, não, a graça é só uma desculpa que o povo tem para poder pecar, porque quem quer pecar não depende de graça ou de desgraça, né? Consegue entender? Peca porque está no DNA dela, faz coisa errada porque está no DNA dela. Agora entenda, antes mesmo do homem pecar, antes mesmo de Adão pecar, a graça já havia alcançado o homem. Quando Deus olhou para Adão, ainda que ele não merecia, Deus olhou e disse, Adão, eu te coloco nesse jardim, tudo que tem aqui você vai comer livremente, come de todas as árvores, livre, repete comigo, come livremente, fala com fé, come de todas as frutas livremente. Pastor, o que é comer de todos os frutos, de todas as frutas livremente? Significa que não tem nada que Deus possa bloquear você de fazer quando vive em um tempo de favor que você não merece. O que é graça? Um favor que eu não mereço, ou um favor imerecido. O homem não havia pecado, mas Deus deu tudo para o homem. Lá no Éden, Deus não deu uma lista para ele, não faça isso, não peca, não faça isso, não bate na girafa, não bata no elefante, não bata no cachorrinho, não grita. O que Deus fez? Falou assim, Adão, coma de tudo, domine, viva, cuide, é tudo seu. Quanto que eu vou ter que te pagar, Senhor? Nada, é de graça. Aí o homem peca. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele correu e fez o quê? Se escondeu, sim ou não? Pegou uma folha de figueira e se cobriu. Lembra desse aí, quando você fazia escola dominical, você olhava na revistinha, você via até o Adão escondido atrás da árvore. Quando Deus vem procurar o Adão, não que Deus não sabia onde ele estava. Olha a graça. Adão pecou, correu e se escondeu, e falou assim, pronto, aí ele pegou uma folha de figueira e se cobriu e disse, pronto, tampei o pecado. Só que em Gênesis 2:25, a Bíblia diz que o homem já estava nu. Aí no Gênesis 3, quando Deus vem, aí o Senhor fala, Adão, onde estás? Aí ele, eu estou aqui escondido porque eu ouvi sua voz e percebi que eu estava peladão aqui. Irmão, mas ele já estava. O que mudou? Só o pecado. Porque antes os dois estavam nus, sem roupa, só que eles não se envergonhavam. É simples, é uma questão de lógica. Os dois estavam sem roupa e ninguém tinha vergonha do outro. Só que o que o pecado fez? Fez a gente sentir vergonha. A mesma coisa, a gente sair na rua agora e ver uma pessoa nua, a gente vai ficar com vergonha. Ninguém fica nu na frente dos outros, por quê? Porque tem vergonha.
Quando é que essa vergonha cai por terra, que esse bloqueio cai por terra? Quando a pessoa casa e cria um relacionamento de intimidade, porque é só na intimidade que não vai existir este bloqueio. O povo não pegou essa não, garoto. Quando é que esse bloqueio cai por terra? No relacionamento de intimidade. Então você cria intimidade e não vai precisar se envergonhar. Aí tem gente se envergonhando do que faz. Ai, não vou na igreja, estou com vergonha. Ai, não vou na igreja. Ai, meu Deus do céu, Deus vai me matar. Tem gente que não veio aqui no culto hoje porque pulou carnaval a semana inteira. Aí o que eles aprenderam? Se eu for no culto de quarta-feira, com a presença de Deus que tem lá, Deus vai descer com a espada e vai me matar. Por quê? Porque entenderam errado. Entende ou não? Deus não vai descer para matar ninguém. Entende, irmão? Deus não é o Deus que fica ameaçando os outros. Se você não fizer, eu te mato. Faz, não. Consegue entender? Deus não vive por ameaça, ameaçando ninguém. Olha quando o homem peca, Adão pecou. Aí Deus fala: Adão, onde? Olha a graça sendo manifestada. Deus viu que Adão pecou. E o que é a graça? É a palavra, é o verbo. Ele diz assim: você pecou. E Deus vai: Adão, pode vir para cá, onde você está. Porque a graça é assim: ainda que eu peque, ela vai atrás de mim. Aleluia. Então tira da sua mente esse medo de Deus. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter relacionamento com Ele. Consegue entender, irmão? Aí, eu estou dizendo para você que a graça de Deus, ela não existe por causa do pecado. Quando o homem pecou, a graça foi eficiente, a graça foi eficaz, mas a graça não existe por causa do pecado. Quando nós olhamos para a história do Naamã, é fácil você perceber, é só olhar com uma outra visão. Você vai ver o Naamã que era um homem leproso, e você sabe que quem contraía lepra era um castigo por causa do pecado. Era um castigo. Aí de repente, ele está guerreando, vai pegar uma menina e vai levar. E a menina vai falar para a patroa dela: se ele conhecesse o profeta lá na minha terra, ele seria curado. Preste atenção. A menina fala para a esposa do Naamã. A esposa do Naamã fala para o Naamã. O Naamã fala com o seu rei. O seu rei manda um recado para o outro rei. O outro rei fica com medo e rasga as vestes. O profeta fica sabendo e diz: pode mandar o Naamã aqui. Aí observa, olha isso. A menina era sábia. Ela disse: eu estou vendo a necessidade do Naamã e eu vou dar para ele o caminho para viver o milagre. Na verdade, Naamã adorava o deus Rimon, que era o deus da Síria. Aí a menina, sem cobrar nada, ela não fala assim: é o seguinte, eu vou te indicar aí no mistério aí, tá? Conheço um vaso, esse vaso é top, tem um dom, tá? Aí se der certo o negócio lá, lembra de mim aí, tá? Pelo menos para me dar uma liberdade, me mandar de volta para casa. Observa que a menina, ela dá o caminho para a salvação de Naamã sem pedir nada em troca. Eu vou falar de novo. A menina dá o caminho sem pedir nada em troca.
Pastor, quem é essa menina? É uma mensageira. Quem é essa menina? Somos os pregoeiros do Evangelho. Quem é essa menina? São pregadores da palavra. Irmão, eu vou falar de novo. Aonde que mora o problema dessa geração? É que está dando caminho para Naamã, mas está cobrando para isso. Deus está dizendo: Ele vai levantar homens e mulheres que não se vendem, homens e mulheres que mostram o caminho da salvação sem pedir nada em troca. Dá glória, você vai bater palma, bate de verdade. A menina é a mensageira, sábia. A esposa do Naamã, dedicada. Eu falo que a esposa do Naamã é como se fosse um tipo do Espírito Santo. Por quê? Quem é que fez a conexão entre a menina e o Naamã? Quem é que intercedeu lá? Então qual é o nosso trabalho? Levar a mensagem. O resto pode deixar com o Espírito Santo que ele resolve. O nosso trabalho é só falar, é só anunciar, e deixa que tem alguém que vai interceder por nós, vai ser a ponte. Então ela fala com o Naamã vai até o rei, aí o rei vai mandar o Naamã para outro rei, destino errado. Então ele erra só no destino. Vai lá. Quando chega lá, aí o rei não resolve o problema, fica com medo, nós sabemos disso. Aí o Eliseu fala: pode mandar o Naamã para cá, manda o Naamã vir. Aí quando o Naamã vai, a Bíblia vai trazer uma quantidade exata: 350 quilos de prata, 150 quilos de ouro e 10 moda, 10 roupa. Irmão, eu não sei, eu queria pelo menos ter a roupa que ele levou, porque olha a mentalidade da religião. Já que eu vou buscar o milagre, eu vou. Essa mentalidade que nos ensinaram. Se você precisa de milagre, tem que pagar. Aí ele vai. Chega lá, o Naamã fala: olha a palavra de Naamã, de Eliseu. Fala para o Naamã mergulhar 7 vezes lá no Jordão. O que Eliseu fala? Manda Naamã mergulhar. Irmão, é só a gente olhar com a visão do Espírito Santo para o texto. Ele fala: vai lá e mergulha. A menina falou a respeito de quem? Dobrou? Qual é a palavra que saiu da boca dela? A palavra a respeito do. Então eu chamo a menina de mensageira e chamo Eliseu da palavra. Por quê? Porque quem vai dar destino é a palavra. Agora pega, senão você não vai conseguir dar glória. O Eliseu é a palavra, ele vai lá e mergulha, porque é a palavra que nos dá toda a orientação de vida. Aí, o que o Naamã faz, irmão? O que o Naamã faz? Olha aqui no verso 13, ó. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Ou seja, o que Eliseu pediu era fácil demais. Aí, se você observar no verso anterior, ele vai dizer: ora, no verso 12, porventura os rios de Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel?
não poderia eu lavar neles para ficar curada? E voltando as costas, retirou-se indignado. Presta atenção, cadê o 12? Os rios de Damasco, de Fafá, não seriam melhores do que esse? O que o Naamã está dizendo? Poxa, se era só para mergulhar no rio, poderia mandar eu mergulhar no rio lá perto de casa. Aí no 13 ele está dizendo, o servo dele dizendo: meu pai, mestre, se o profeta tivesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, vai, lava e fica purificado. O que Naamã está dizendo o que ele está me pedindo é muito fácil. A indignação de Naamã não é por conta dele ter que mergulhar 7 vezes. A indignação de Naamã o que ele está me pedindo é muito pouco, é muito fácil. Poderia me pedir algo muito mais difícil. Aí o servo fala: meu senhor, se ele te tivesse pedido algo difícil, você não faria? Então ele saiu e foi se lavar. Nós vamos já concluir no verso 15. E em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Observa, se Eliseu é a palavra, o que seria o rio, o Jordão? O Jordão nós sabemos que é um rio sujo, sim ou não? Nós sabemos isso. Sabemos que é um rio que não é... Como que nós sabemos disso? Pela leitura do verso 12, que o próprio Naamã vai dizer: não tem um rio melhor lá e tal, que eu poderia até mergulhar nele, melhor que esse Jordão aí? O rio é a tipologia de Cristo, porque está escrito que Ele se tornou pecado por todos nós. Preste atenção, Cristo nunca foi pecador, mas se tornou pecado, levando sobre si todas as nossas sujeiras e imundícias. Toda a nossa lepra estava sobre ele. Observa, o Jordão é um rio sujo, não é o melhor rio, a aparência dele não é boa, Flávio. Olha como está escrito em Isaías 53: e como o renovo de uma terra seca, ele começou a subir. Ele não tinha formosura, não tinha aparência para que o desejássemos. Então é fácil a gente olhar e julgar a aparência. É fácil para alguém, irmão Flávio, olhar e dizer: mas o pregador hoje com a camisa do Batman, porque os religiosos são assim. A primeira coisa que eles fazem é julgar. A religião tem esse poder de fazer de nós juízes, de fazer de nós julgadores. Esse profeta não poderia estar de terno, de sapato social? Poderia. Só que a história de Naamã é um escândalo. Que escândalo? O escândalo da graça. Naamã vai ser curado, passou por este processo. Olha como está escrito em Apocalipse 22: quem quiser, venha beber de graça, vou falar de novo, de graça, da água da vida. Então essa água que lava é a graça. O que purificou Naamã
não foi o Jordão, irmão Emerson. O que purificou Naamã foi a graça, foi o favor que Naamã não merecia. Naamã não merecia porque ele oprimia o povo. Naamã não merecia porque estava contraído com uma lepra. Naamã não merecia porque levava gente escravo. Ele não merecia, mas a graça de Deus tem esse poder de pegar quem não merece e alcançar ela. Alguém pode glorificar ao Senhor? Só a graça faz isso. Eu vou encerrar lendo com os irmãos o final do versículo 15. Eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois que recebas um presente do teu servo. Em outra tradução, que recebe essa bênção. O que ele estava querendo dar para Eliseu? Ouro, prata e roupa, sim ou não? Aí, olha o 16. Entretanto o homem de Deus respondeu. Irmão, para dar essa resposta tem que ser de Deus. Se não for de Deus, não dá essa resposta. Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Então Naamã insistiu com ele para que recebesse um presente, mas Eliseu recusou a receber qualquer presente ou gratificação. Observa, a mentalidade da religião é essa: você paga pelo milagre que Deus faz. A mentalidade da graça é essa: você recebe, não precisa pagar nada. Você acredita, você sabe, na verdade você sabe que Jesus não cobra, mas você tem dificuldade de aceitar esta palavra. Eu vou repetir: você sabe que Jesus já te salvou de graça, você sabe que a graça do Senhor é um favor que você não merece, você sabe que tudo que você quiser Ele vai te dar, só que você tem dificuldade de aceitar esta palavra. Por quê? Porque fomos doutrinados a fazer troca e barganha com o Senhor. Olha como você aprendeu quando você era criança. Quando você estava na sua casa, sua mãe saía, dizia: quando eu voltar, a casa tem que ter um brinco. Eu não sei como elas conseguiriam dizer essa palavra, transformar a casa num brinco. Enfim, qual era a palavra? Se a casa estiver limpa quando eu voltar, você vai poder brincar com as amigas. Olha a palavra que nossos pais diziam: se passar de ano no final do ano, vai ganhar uma bike de presente. É ou não é? Seja sincero. Então nós somos doutrinados e ensinados desde a nossa infância a fazer tudo por troca. Aí quando Deus vem dizendo: eu te salvo de graça e tudo que você quiser eu te dou de graça, você diz: o que o senhor está querendo? Ele diz: nada, é de graça. Ele diz: não, o senhor está interessado em alguma coisa. Porque a nossa mentalidade não consegue aceitar que Ele nos deu tudo de graça. Abre comigo rapidinho Romanos 8,32. Se tiver Bíblia, abra a Bíblia, joga no telão para mim Romanos 8,32. Eu vou encerrar nesse texto. O Naamã veio e falou assim: Eliseu, eu quero te dar ouro, prata e roupa, quero te dar dinheiro, eu quero te pagar, porque o milagre foi grande demais. Aí Eliseu fala: não quero nada, não quero presente nenhum, vai para sua casa. Aí vem o moço dele, o Geazi, correndo atrás e fala: me dá o ouro, me dá a prata, me dá a roupa. Ou seja, quem não entendeu a verdadeira graça sempre vai ficar pedindo coisa em troca. Eu vou falar de novo. Eu me lembro que uma certa feita, quando eu era muito religioso, até hoje meus amigos falam: pastor, o senhor é religioso demais. E eu estou me libertando aos poucos. Mas quando eu era mais religioso, eu não entendia todo esse processo.
Eu me lembro que eu ia na casa dos ricos para orar. Aí, até hoje eu tenho uma experiência de uma irmã. Ela me procurou e falou: pastor, o meu noivo foi embora. Faz 60 dias. Nossa casa está pronta. Faltava 2 semanas para o casamento. E ela disse assim: eu estou desesperada, querendo que o meu noivo volte. Eu falei para ela: eu vou orar. Em 3 dias ele volta. E você vai fazer uma oferta de R$1.000. Escuta, eu falei para ela: faça uma oferta de 1.000, porque eu oro e ele volta. Eu orei por ela, falou: pastor, vou ter que parcelar. Eu falei: pode dar a entrada. Ela deu R$300. E eu orei por ela. 1 hora depois que eu saí, o telefone dela tocou, ele ligou para ela. No segundo dia, ele estava na casa dela. No terceiro dia, estava remarcando o casamento. Agora entenda, ela não voltou para pagar as outras parcelas. Aleluia! O que é isso, pastor? Religião. Fomos doutrinados a vender a bênção de Deus. Fomos doutrinados a barganhar com o Senhor. Eu dou e o Senhor me dá. Eu sei, irmão, que esse tipo de mensagem, como está sendo filmado, daqui a pouco vai estar na internet, já está na internet. Pastor que estiver ouvindo isso diz: não traga esse pregador na minha igreja nunca. Agora entenda, Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, o que é isso? Matou Jesus. Antes o entregou por todos, como nos não dará também com ele? Se o que ele tinha de mais caro e mais valioso, ele deu, ele não poupou. Por que, irmão, você acha que para você conseguir comprar um micro-ondas, ah não, pastor, Jesus me dá o filho dele, matar Jesus, Deus matar o filho dele, matar Jesus, para me dar salvação? Mas também o que é salvação, né, pastor? Não, o que é salvação, né? Mas agora não, pastor, o sofá que eu quero eu tenho que ralar, hein? Porque Deus não vai fazer um milagre desse. Matar o filho até vai, né? Poxa, é pouca coisa. Agora o micro-ondas que eu preciso para esquentar o meu miojo, ele não tem capacidade de me dar isso. Repete comigo: a minha mentalidade precisa mudar. Eu preciso entender que a mensagem do Senhor não é mediante a barganha, a trocas. Ele deu seu filho e vai me dar todas as coisas que eu quiser. Aleluia! Pastor, como eu conquisto essas coisas? Ainda em Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu vou te mostrar como a gente conquista essas coisas, e aí a gente já vai levantar um clamor. Vamos orar por você. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como é que você fez para ser salvo? Crendo e confessando. Crendo o quê? Crendo com o coração. Está escrito: você crê com o coração para a justiça e confessa com a boca para a salvação. Então entenda, para ser salvo, eu não tenho que me esforçar. Não, pastor, para mim ser salvo eu tenho que ir para o culto de quarta, de sexta, de domingo. Eu tenho que, pastor, se eu não for para o monte, se eu não jejuar, pastor, eu não vou ser salvo. Pastor, se eu não, pastor do céu, se o senhor soltar o voto lá na igreja, eu tenho que pegar, pastor, senão eu não vou ser salvo. Engano seu, irmão. Ele não poupou o próprio filho, antes nos entregou. Em algumas traduções está assim,
ciosamente. Em outras, gratuitamente. Olha como está escrito em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, se a salvação sendo de graça, eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Se você não tem que fazer nada, é de graça, sim ou não? A gente já vê um monte de gente orgulhosa no nosso meio. Imagina se fôssemos salvos pelas nossas obras. Ia chegar um monte de pavão na igreja. Ó, eu sou salvo porque parei de beber. E você? Ah não, eu sou salvo porque eu traí minha mulher e parei de trair, ó. Sou mais poderoso que você. E você? Rapaz, eu não é? Eu pulava carnaval, não pulo mais. Isso aí você já é. Aleluia, a gente vê, né? As faces revelando aí, Jesus, ó. Então, irmão, o povo ia se achar, ia pisar nos outros. Sendo de graça, irmão, sendo tudo gratuitamente. Já tem pessoas orgulhosas. Imagina se tivéssemos que fazer alguma coisa. Entenda, Ele vai nos dar todas as coisas como? Crendo e confessando. Então como que você vai conquistar as bênçãos para a sua vida? Crendo. Olha como está escrito. Se você declarar, se você falar para o monte, lança-te ao mar, ele vai lançar e vai ter que obedecer. Por quê? Porque você creu que o monte pode se jogar no mar, a montanha pode pular, pode trocar de lugar, e você confessou, você falou. Olha o que Cristo falou: Lázaro, sai para fora. Mas a notícia que tinha chegado para Jesus era: Lázaro morreu, não precisa ir mais. Ele diz: não, fica tranquilo, estou indo lá, Lázaro pode vir. Por quê? Porque Jesus não vivia por aquilo que ele ouvia e via. Jesus vivia por aquilo que ele cria. Então crê no coração e confessa com a boca. Diga glória a Deus. Eu vou encerrar. Lucas capítulo 18. Jesus olha para o jovem rico e fala. Ele vai perguntar para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala: só cumprir a lei. Ele fala: já faço tudo isso. Ele diz: falta uma coisa, vende tudo que tem e dá para os pobres. Fala: dá tudo para o pobre. Vende tudo e dá para o pobre. Você sabia que este é o maior segredo da nossa bênção? Escuta, vende tudo e dá para. O que Jesus está dizendo? Você não pode se apegar ao dinheiro. Você não pode dividir Deus e dinheiro, Mamon e o Senhor. Jesus está dizendo: eu não quero que você divida a adoração comigo e com Mamon, com o dinheiro. Aí a Bíblia diz que o jovem saiu triste e abatido, sim ou não? Aí logo em seguida, no capítulo 19, Jesus está entrando em Jericó e ele fala: Zaqueu, pode dizer que eu vou lá para sua casa hoje. Aí Jesus entra e o que Jesus dá para o Zaqueu? A graça. E enquanto eles comem, Zaqueu fica de pé e diz: rapaz, eu vou dar tudo para o pobre, tudo que eu tenho, vou dividir, vou dar 4 vezes mais. Jesus não mandou ele falar nada. Jesus não abriu a boca e falou: dá tudo para o pobre, divide com o pobre. Jesus só falou: eu vou comer na sua casa, vou dormir lá, vou me hospedar lá. E com a graça manifestada na casa de Zaqueu, Zaqueu abriu o coração, abriu a casa, abriu o bolso, abriu a mão e abriu a carteira. Porque a graça tem esse poder. Quando Jesus deu a lei para o menino, ele ficou triste, abatido e foi embora. Mas quando Jesus deu a graça para Zaqueu, Zaqueu abriu o coração e a carteira. A graça nos torna generosos. Dá para repetir comigo? A graça me torna generoso. Então por que você é generoso? Porque você entendeu a graça. E você que é arrogante, o que você quer é mesquinho, é porque não entendeu a graça. Vive debaixo de lei, debaixo de religião. Amém? Mas quem entende a graça, não precisa nem do pastor falar: irmão, vamos ofertar. Você pega tudo que tem e já dá, sem o pastor precisar pedir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé que nós vamos orar.